Bom, pessoal, aqui então nós vamos dar mais um passo nesse caminho. Agora, observando então, num primeiro momento a gente trouxe aí esse trabalho da escuta interior, da nossa autofocalização, de dirigir a nossa atenção para nós. Nesse segundo momento a gente falou das dificuldades que podem surgir quando a gente diz sim, eu quero percorrer essa estrada interna, e dentro dessas dificuldades, as vozes críticas que surgem tentando nos proteger, e a gente vai entendendo que elas são vozes que representam medos, medos da gente dar passos a lugares que possam fazer a gente sofrer, vozes que ainda dizem respeito a uma consciência infantil e imatura e que ainda não entendeu com clareza que qualquer desconforto que surja nessa estrada é parte de um processo e tende a se diluir e se transformar com a nossa persistência. Basta seguir em frente, que quanto menos a gente resistir, mais esse processo pode fluir e assim essa vida, essa energia que estava presa em nós, causando desconforto, pode sair e nos liberar. E assim, a gente inicia agora mais um tema ligado a essa autoescuta que a gente chama, né, a focalização e as doenças crônicas. As doenças crônicas, elas estão sempre ligadas. A gente pode trazer esse princípio a algum aspecto da nossa postura interior. Nem sempre é fácil de perceber e tem outras vezes que é muito óbvio. Muito óbvio. E outras vezes fica difícil, algumas pessoas ficam até com raiva de escutar essa ideia de que eu sou responsável por algo que eu não entendo. Né? Por exemplo, quando eu adoeço, tenho uma doença, eu não entendo naquele momento. Então, naquele momento, às vezes, buscar entender algo que eu não sei pode gerar mais conflito. Eu vou precisar tratar a doença do jeito que for possível. Mas junto com o tratamento médico, clínico que a gente esteja aí comprometidos, eu também posso começar a olhar para essa contraparte, né, para essa dimensão emocional que eu estou chamando aqui da postura interior. O que seria essa postura interior? O meu jeito de pensar sobre a vida e o meu jeito de sentir na vida. É o meu jeito de pensar a meu respeito, meu jeito de lidar com as relações que eu vivo. Essa minha visão de mundo, ela vai trazer determinados tipos de comportamento, ela vai trazer determinados tipos de sentimento, de pensamentos, de crenças. Tudo isso, gente, são energia, tudo isso vai passar informações para o nosso corpo. O nosso corpo, ele é uma chave para a gente poder entender como que realmente eu estou vivendo a minha experiência. Porque o corpo, ele não quer saber se você está vendo um filme e que esse filme é um filme de ficção. Se nesse filme de ficção que você estiver assistindo, tiver cenas que fazem você sentir muito medo, nessa hora o seu corpo vai começar a disparar adrenalina, ele vai começar a disparar um monte de reações que podem levar você, ao seu corpo, a realmente viver uma situação de estresse. Eu não sei vocês, mas quando eu conto isso para vocês, eu me lembro de uma imagem, de um sonho que eu vi, que era um filme que falava do nazismo, né? dos judeus tentando achar os nazistas que tinham fugido aqui para o Brasil, para a Argentina, e eles então estavam perseguindo, né, os judeus tentando achar os nazistas e os nazistas resistindo. Tinha uma perseguição acontecendo ali. Gente, eu ficava assistindo aquilo, mas o meu coração, teve uma hora que eu pedi para só um pouquinho. Meu coração estava saindo pela boca, sabe? O meu corpo estava vivendo um pavor, parecia que era eu que estava sendo perseguido ali pelos nazistas.
na luta que eles estavam travando ali, mas um pavor. Então, o corpo, ele vai ser muito fiel ao que a gente está sentindo. Era um filme, e quando o filme acabou, né, teve os desfechos lá e eu estava mais aliviado. Mas eu vivi um estresse muito grande vendo um filme. Ele me tocou de um jeito muito profundo. Eu fiquei até muito impactado, fiquei pensando vários dias. E eu quero dizer que para nós, muitas vezes, a gente vive dentro de um filme. A nossa vida, a nossa história, a nossa família, o nosso trabalho, o campo de relações que a gente vive, estamos todos dentro de um personagem vivendo a sua história, vivendo o seu filme. E talvez, dependendo do filme que você viva, nós estamos experimentando continuamente determinados tipos de experiências. Por exemplo, de medo. Por exemplo, de uma rigidez interior. Por exemplo, de um ódio, de uma situação que aconteceu e que continua aqui congelada dentro de mim, algo que eu nunca consegui aceitar. Então, tudo isso fica sendo vivenciado nessas dimensões aqui internamente. E isso, então, como aconteceu comigo, vai promovendo reações no nosso corpo. Reações que podem gerar tanto um desconforto emocional momentâneo, quanto podem gerar um estresse, né? Uma situação mais grave emocionalmente. Ou pode, inclusive, situações e emoções que vão sendo vivenciadas vezes X anos, elas vão desenvolvendo doenças crônicas. Essa é a ideia da psicossomática, que existe uma dimensão psíquica por trás de todas as questões somáticas para a gente dar atenção. Então, eu estou falando aqui da parte emocional e da parte psicológica. Esse é o meu lugar aqui. O psicólogo fanático, ele acha que tudo é emocional. E aí ele não vai dar atenção para os cuidados que talvez precisariam ter com o meio ambiente, com as ingestões de alimento, a ingestão de alimento. Né? Isso não vai ter tanta importância. A necessidade de cuidar da parte bioquímica. Também não vai olhar para a parte espiritual, ele fica ali. O cientista fanático, o biólogo fanático, o médico fanático, ele pode ignorar a força dessa dimensão espiritual. O cachorrinho dormindo aqui que está sonhando. Tá vendo? Até o cachorro, ele sente, ele está vivendo alguma experiência aqui, ele está aqui dormindo e sonhando. Ele pode ignorar, então, um biólogo fanático, um médico fanático, muito preso às reações biológicas, ignorar o poder do psiquismo nesse processo de adoecimento. Assim como o religioso vai ser fanático e vai ignorar tanto a questão psicológica quanto a questão médica. Então, a verdadeira cura, mais profundo trabalho terapêutico é aquele que dá as mãos e une a dimensão espiritual, a dimensão biológica, médica, os alimentos, os medicamentos necessários e a parte psicológica e emocional. Se a gente puder andar de mãos dadas, cada um vai cuidar da sua especialidade e a gente pode juntos dar mais passos. Então, dentro desses passos, o que eu poderia dizer é que existe um caminho emocional para que a gente também possa encontrar recursos para lidar com dores crônicas. Uma das causas hoje mais fortes para que esse desenvolvimento aconteça pode ser o excesso de trabalho. Pessoas que, por necessidade, por compulsão, por valores, se veem exagerando nas tarefas
que tomaram pela vida, e assim vão atropelando limites, se forçando, se atropelando para dar conta de um monte de coisa. Para dar conta. Às vezes nem sabe do que eles estão dando conta. Eu lembro uma vez conversando com uma pessoa e ela me dizia que ela fazia uma jornada, que ela começava o trabalho muito cedo e só voltava a casa à noite. E quando ela voltava à noite, aí ela ia comer e quando era por volta de 9, 10 horas da noite, ela ia começar a arrumar a casa. E aí ela ia arrumando a casa e com raiva de quem morava na casa não ter feito isso para ela. Então ela ia arrumando, até um dia que ela percebeu que por mais que ela tivesse raiva, quando ela acabava de arrumar a casa, mais ou menos por volta aí de 11h30, meia-noite, por mais nervosa que ela ficasse, naquele momento era um alívio. E qual era o alívio? Ela foi percebendo que esse alívio era justamente atender a uma imagem ideal. A imagem que a mãe dela ensinou para ela. Não importa o que você faça todo dia, sua casa tem que dormir limpa. Então ela viu a mãe dela fazendo isso muitas vezes e a mãe dela passou isso para ela como um valor. Então não importa o quão cansada ela estava, ela não conseguia parar antes de ver a casa brilhando. E quando ela via a casa brilhando é como se ela tivesse então atendendo a essa voz da mãe dentro dela e dizendo: pronto, mamãe, tá feito do jeito que você queria. Claro que isso não é consciente, gente, mas eu só estou dando um exemplo de como essas posturas psicológicas podem nos levar a situações muito desgastantes. Então, essa pessoa, ela foi fazendo isso por anos a fio, décadas a fio, até o momento que o corpo dela começou a estourar. O tornozelo dela começou a inflamar, ao ponto dela ter que usar uma daquelas botinhas, ela não conseguia mais pisar no chão. Ela não conseguia andar. Então ela começou a ter crises muito fortes com o tornozelo, com o pé, com as pernas. E aí às vezes ela melhorava um pouco, e quando ela melhorava um pouco, ela já voltava a exagerar. E aí quando ela exagerava, voltava a doer e ela ficava mal de novo, de cama de novo, fazia cirurgia. A cirurgia nem sempre tinha um bom retorno, um alívio também provisório. Até então ela foi percebendo assim, não havia melhora se ela não mudasse a postura interna dela. Então é perceber que nesse sentido nós precisamos começar a escutar. Focalização e as dores crônicas é uma forma de escutar essas nossas dores como um pedido de socorro do nosso corpo para poder mudar uma postura interior. Então, todas as vezes que chegam as dores, junto com as dores, chega um pedido de mudança, gente. Só que a gente vê as dores como ameaça e quer tomar um remédio logo para elas saírem. E aí eu vou continuar sendo o que eu sou. Eu vou continuar fazendo o que eu faço. Isso vai só nos levar aos mesmos lugares. Então, quando chega uma dor, quando chega uma doença, chega uma crise, chega uma situação que vai estar fazendo com que a gente precise rever nossa vida. Seja essa crise, emocional, como muito experimento, falando aqui da dor física, mas poderia falar de uma depressão, poderia falar de uma crise de ansiedade, que às vezes assola as pessoas, elas começam a viver um tormento. Mas estou falando da doença como uma crise, estou falando de doenças crônicas, doenças corporais, como uma crise que chega e interrompe, faz a gente ter que parar tudo para dar atenção. Ou seja, ela é como se dissesse, olha, do jeito que está, você não tem como continuar. Só que a gente ainda não consegue parar para escutar esse recado do corpo como um convite à mudança. A gente passa
a brigar com isso, porque, mais uma vez, o que a gente não quer? Sentir dor. Agora eu estou falando da dor física. Se antes a gente falou da dor emocional, aqui nós estamos falando da dor física. O que eu faço para não sentir dor física? Claro, gente, ninguém gosta disso. Né? Eu também não gosto, e toda vez que eu sinto abalado, afetado por qualquer dor física, isso me abala, isso tira a minha disponibilidade, a minha alegria, meu prazer, né? Mina a nossa presença, a gente fica tenso, a gente fica divididos, nós ficamos assim, perdemos qualidade de vida. Então, aqui não é dizer que a gente tem que gostar de algo que é desconfortável. É desconfortável mesmo. Não tem como ser diferente. Mas no pedido de ajuda que o corpo está fazendo, nós podemos incluir uma escuta e começar a perguntar: o que isso quer me dizer? E essas perguntas, elas não podem, não vão funcionar. Elas não vão trazer resultado, não podem ter efeito se elas forem só racionais, intelectuais. Então, quando eu realmente quero saber e quero ser transformado pela verdade de uma experiência, eu preciso me abrir para sentir. Sentir. Então, é parar diante dessas dificuldades, dessas doenças e começar a querer escutar algo além dessa dor. O que, além dessa dor, eu preciso ouvir para a mudança acontecer? Porque toda dor chega pedindo passagem para uma mudança. Ou seja, todo adoecimento nós vamos encontrar na essência do olhar interior a respeito dessa história, nós vamos encontrar algo em nós, uma dimensão em nós que se fechou para a mudança. Vejam como é ouvir isso. Algum aspecto da sua vida em que você tenha se fechado para uma mudança. E a gente se fecha para as mudanças por medo. A gente se fecha para as mudanças por incompreensão do que significa essa possibilidade de se abrir para algo novo. Mas a vida, na sua essência, ela está sempre mudando. E está sempre acontecendo de forma que as pessoas mais saudáveis psicologicamente são as pessoas abertas para a mudança. As pessoas que vivem uma vida plena, o segredo delas, sabe qual é? A abertura para o novo. Tanto o novo em relação ao que acontece fora, olha, sabe aquilo ali, aquele projeto não vai poder continuar, olha, aconteceu, essas pessoas aqui fora não vão poder continuar na sua vida, olha, mudou. Tanto essas mudanças externas, quanto as mudanças internas de perceber que às vezes eu não queria estar sentindo isso pela pessoa, mas eu estou sentindo. E tem hora que eu queria estar sentindo algo mais por essa pessoa que está aqui, mas eu não estou sentindo. Então, eu posso me abrir para essa verdade viva que pulsa como uma mudança a respeito dos meus relacionamentos? Quando isso põe em risco nossa zona de segurança, às vezes nós não temos autorização para permitir essa mudança. Então, toda vez, e a gente não percebe isso, então por isso eu estou chamando a atenção de vocês. Porque toda vez que uma mudança não for permitida, toda vez que um fluxo de experiência for bloqueado de alguma forma, nós vamos sentir isso como desconforto. E isso multiplicado pelo tempo, pelos anos afora, pode gerar doenças crônicas. Então, se essa é uma notícia ruim e difícil às vezes de digerir, a boa é que muitas dessas doenças nossas
podem ser escutadas e assim, dando passos em direção à verdadeira necessidade de cada doença, a gente pode encontrar um caminho novo. Um caminho onde a gente dê a permissão necessária, onde a gente transforme aqui aquilo que estava sendo visto como algo ruim, pesado e difícil. Eu vou contar uma história pessoal. Aliás, eu tenho mais de uma história com relação às questões, às dores crônicas, né? Uma delas é a enxaqueca, que eu tive desde pequenininho e vivi, gente, assim, experiências terríveis, assim, dores alucinantes, de tomar remédios e remédios e não resolver, e era nossa, gente, um tormento, uma tortura muito, muito ruim. Eu ficava completamente assim fora de ação com essas crises. E eu demorei a perceber a minha intolerância a essas dores. Eu achava que era assim mesmo, até eu perceber que às vezes doía, mas a irritação que eu ficava com a dor fazia isso aumentar muito. E dentre várias causas que tem enxaqueca, por exemplo, sono, alimentação, mas tinha uma causa emocional que eu também precisei de um tempo para perceber, que era a dificuldade de assumir os momentos que eu sentia raiva. Eu fui, né, criado numa família onde os valores espirituais, religiosos eram muito fortes. E dentre esses valores, uma compreensão que hoje eu acho uma compreensão um pouco distorcida da ideia do cristianismo, como se a gente tivesse que dar conta de tudo e ser bonzinho o tempo todo. E assim eu tentei, e cada vez que eu tentava ser bom, eu estava sendo ruim para mim. Tem uma frase de Jung que diz: eu prefiro ser inteiro do que ser bom. É uma frase muito interessante, porque ele sabia que ser bom era impossível. Nem Jesus aceitou esse título. Bom, ele falou, é só o Pai. Eu sou mestre, mas bom não. Porque ser bom significa não ter nenhuma outra dimensão que não seja boa. E aqui nesse plano, enquanto houver qualquer tipo de inconsciência a nosso respeito, esse aspecto vai ser capaz de ferir, seja o outro ou a mim. Então estamos todos sujeitos a fazer mal para as pessoas e fazer mal para mim, na medida que eu não me percebo, que eu não tenho consciência do que está acontecendo aqui dentro de mim. E ninguém tem consciência o tempo inteiro. Tem tantas coisas que a gente faz e só vai perceber depois, não é? Não é porque a gente quis fazer uma maldade, mas é porque a gente estava cego. Cego. E às vezes tentando, né, vestir um santo, a gente desveste outro. Tem tantas situações. O fato é que sentir raiva era proibido. E toda vez então que eu me reprimia nas experiências que eu estava com raiva, minha cabeça doía muito. Então eu comecei com tratamentos psicoterapêuticos, homeopatia, acupuntura, a tratar esses aspectos, a perceber que isso acontece. E aos poucos eu fui aprendendo a assumir, estou com raiva, não precisa destruir ninguém, xingar ninguém, brigar com ninguém, machucar ninguém, mas eu preciso assumir que eu estou com raiva e me posicionar de acordo com a minha necessidade para poder fazer valer as minhas necessidades, impor os meus limites em várias situações. Então, assim, foi um processo que essa era a mudança que a situação pedia. Enquanto eu tentava fingir que eu não sentia isso e brigava com esse sentimento tão natural, eu criava um conflito aqui para mim. E esse conflito era expresso em forma de enxaqueca, uma divisão
entre aquilo que eu estava sentindo e aquilo que eu queria sentir. Então, às vezes eu não queria que as coisas me afetassem, mas elas me afetavam. Até eu aprender a ter maturidade de assumir que estava me afetando e que eu estou sentindo isso, foram muitos conflitos e muitas dores. Essa foi uma das causas da parte emocional dessa, né, questão física, desse desconforto físico. Poderia falar também de pessoas que sofrem tão comum com dores na coluna. E nós vamos encontrar, enquanto a leitura corporal ela tem já uma leitura pronta para cada aspecto da coluna que sente dor, nós aqui na focalização, nós não vamos ter esse diagnóstico pronto. Por mais que ele possa até coincidir com aquilo que o pessoal da leitura corporal está falando, eu não me aproximo, não me interessa saber, porque eu sei que saber racionalmente sobre isso vai me ajudar muito pouco. O que eu proponho aqui, o que a focalização propõe, é o alívio. E o alívio nem sempre vai passar pelo entendimento racional. Às vezes ele vai passar pelo contato emocional. O contato emocional, por mais que esteja ali dizendo, olha, dor na coluna tem a ver com isso, eu preciso viver isso e sentir isso. Então, no meu caso, minha coluna doeu, também tive hérnias de disco que fizeram minha coluna doer por muito tempo. E eu não sabia o quanto eu estava sendo exigente comigo. Então, não adiantava alguém me dizer, você não acha que você está fazendo muita coisa? Eu achava sempre pouco. Então não adiantava a leitura dizer isso ou aquilo. Eu achava pouco, o que eu tinha que fazer era mais. Até o momento que eu comecei a perceber que por trás dessa dor que violentava os meus limites o tempo todo, o que existiam eram culpas, o que existiam eram autoexigências muito grandes. E enquanto eu não aprendi a fazer contato com isso, não teve alívio. Depois que eu aprendi, as crises elas foram se espaçando e quando apareciam elas diminuíam, diluíam muito rapidamente. E então também mudou de figura. Essa é a escuta das dores crônicas. Não adianta só eu entender o que tem que fazer, o que é ideal. Eu preciso realmente fazer contato com a dor que está por trás de cada sintoma. Nesse caso, era uma dor de uma culpa. Era uma dor de uma autoexigência muito grande. E hoje a gente pode falar de culpas falsas e culpas verdadeiras. As culpas verdadeiras são aquelas que a gente realmente prejudicou alguém, precisamos ir lá pedir, né, uma reparação, dizer que sente muito e arrepender e quem sabe encontrar um jeito de reparar. Mas passa pelo arrependimento saudável de reconhecer o quanto eu te fiz mal. Isso já é transformador, né? Mesmo que o outro não possa me dar, né, o perdão dele, ou reconhecer, já é com ele. Mas se eu me arrependo e percebo onde eu errei e assumo o meu erro, eu cresço com essa situação e posso seguir em frente. E a falsa culpa, ela não necessariamente é algo que eu estou fazendo e que eu fiz e prejudiquei alguém, mas é uma culpa de não sermos perfeitos. Como se a gente tivesse que ser perfeito para gostar de nós. Tivesse que ser bom em tudo para gostar de nós. E aí, quando eu percebo que eu não sou, vem uma culpa. Vem uma culpa e uma autoexigência muito grande, que pode gerar um monte de doenças. Toda essa rigidez pode gerar artrites, reumatismos, úlceras, problemas estomacais, problemas intestinais, desenvolvimento de alcoolismos, desenvolvimento de tudo quanto é compulsão. Nós podemos encontrar por trás disso uma exigência de perfeição. Como se esse fosse o único jeito de eu sentir que eu tenho valor, se eu fosse perfeito. Claro que isso não é racional, claro que isso não é consciente.
mais uma dinâmica que se apresentou aqui. E como a focalização pode ajudar nisso? Primeiro, desejando ouvir, primeiro me abrindo para sentir, observando um espaço no corpo onde eu posso escutar essa dor que está aqui me desgastando e deixar ela falar. Eu não acreditei o dia, porque minha dor de cabeça ela só melhorava com remédios fortes. Então eu não acreditei no dia que eu comecei a encarar ela. E falei, hoje eu quero escutar. Hoje eu não vou brigar com você e não vou te abafar com remédios. Hoje eu vou te escutar. E eu parei para escutar. O que é isso? O que tanto está me doendo? E ao fazer silêncio, escutar e deixar aquela dor doer, começou a vir tudo que eu estava aqui me torturando por dentro, me machucando por dentro para tentar reprimir o que eu estava sentindo. Quando eu me abri para isso, começou a vir um choro, começou a vir todos os sentimentos que eu nem sabia que estava segurando, que eu nem sabia que estava reprimindo. E aí, no momento que isso veio, gente, que alívio. E eu não acreditei, falei, olha, a minha dor de cabeça tão dolorida e que eu sempre achei que só podia aliviar com remédios fortes, sumiu. Sumiu. Parecia uma mágica, um milagre. E é esse o milagre da escuta interior. Quando a gente se escuta de verdade, quando a nossa alma pode ser escutada, há um movimento sentido corporalmente em forma de alívio e relaxamento. Quando isso acontece, puxa, é a certeza de que nós estamos no caminho. Então essa é a mensagem que eu quero trazer para vocês. Não desistam de se escutarem. E não adianta fazer pressão para escutar, mas permanecer com essa vontade, permanecer com essa abertura, permanecer disponível para deixar que o corpo revele. Mesmo que num primeiro momento isso chegue como um pouco de desconforto e dor, continua se dispondo a ouvir que desse desconforto pode se abrir um caminho transformador de alívio, de relaxamento e de mudança interior. É o que eu desejo para todos vocês. Muito obrigado. Até a próxima.